Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra do Senhor. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe esta mensagem, ative o sino, dê um joinha, para que outras pessoas possam ser também abençoadas. Ontem eu tive a oportunidade de recomendar às pessoas a divulgar, a apresentar quem era Jesus Cristo. Em seguida, aqueles que apresentam quem é Jesus Cristo, normalmente recebem a revelação de Deus, quem eles são verdadeiramente, os talentos que Deus os deu. Ou seja, quanto mais você prega a respeito de Deus, mais você conhece quem você é. Você que não assistiu esse último vídeo, procure dentre os vídeos de ontem lá no meu canal no YouTube, porque você vai ser ricamente abençoado. E aquela palavra também serve para acrescentar naquilo que estaremos trabalhando neste dia. Imagine você divulgando e apresentando, como eu disse ontem, quem é Jesus Cristo e as boas novas. Imagine você divulgando quem é Jesus Cristo por meio de um bom manejo da palavra. Essa mesma situação aconteceu com Jesus Cristo. Boa parte da vida de Jesus foi pregar as boas novas. Entretanto, para cumprir o que foi escrito, o que foi dito pelo profeta Isaías, suas pregações eram era divulgada por meio de parábolas. Alguns não entendiam o que Jesus dizia, porque suas mentes e seus corações estavam longe, distantes do reino de Deus. Jesus, nesse contexto, apresenta o reino de Deus de várias formas, por parábolas, por alegorias, que são comparações. Parábolas, alegorias são comparações. Jesus, em Mateus 13, ele começa ali a contar sobre a parábola do semeador, onde a semente é a palavra e o semeador é o pastor ou aquele que divulga a palavra do Senhor. Jesus conta a parábola do homem que semeia em boa terra, porém o inimigo vem e planta na madrugada o joio. Essa semente continua sendo a boa palavra de Cristo. E este joio significa as aflições, as lutas, as tribulações. Jesus também compara, por meio de parábola, o reino de Deus com um grão de mostarda pequeno, mas quando cresce, se torna uma grande bela. Jesus compara o reino de Deus ao fermento que cresce. Jesus compara o reino de Deus a um tesouro escondido. Jesus compara o reino de Deus a um homem negociante que busca boas pérolas. Jesus compara o reino de Deus a uma rede lançada ao mar, que pega todo tipo de espécie de peixe, bons e ruins. Todos esses ensinos foram ministrados por Jesus Cristo. Todos esses ensinos foram apresentados ao povo de Israel. Mas acompanhe comigo o que diz lá em Mateus 13. Mateus 13, versículo 53. Mateus 13, versículo 53. Olha o que diz. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria? E estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto?
e escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha o que diz o versículo 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Isto é, após os ensinos e milagres de Jesus, Jesus tinha se tornado famoso em Israel. Mas mesmo assim as pessoas não acreditavam nas palavras de Jesus. Talvez por causa da sua simples vida do passado, como aqui mesmo diz, filho do carpinteiro, como diz aqui o versículo 55 de Mateus 13. Ou seja, eles esperavam um rei com muitos bens e influências. Eles esperavam um rei, um homem poderoso, um homem que tinha influência sobre o governo de Roma, sobre o governo de Israel, a ponto de convidar e todos aceitarem esse convite para a guerra. Mas Jesus vem trazendo palavra, manejando a palavra, manejando a respeito do reino, falando com autoridade, com poder, ministrando milagres, ministrando cura. Mas mesmo assim, as pessoas não acreditavam em Jesus. Diante do capítulo 13 de Mateus, tenho dois conselhos para dois tipos de pessoas. Dois conselhos para dois tipos de pessoas. O primeiro conselho são para as pessoas que não estão com a mente e o coração aberto para a palavra de Deus. Essas pessoas precisam abrir a sua mente e o seu coração, não somente a mente. Com a mente nós reconhecemos, temos o Logos, aprendemos a respeito da palavra, mas precisamos que o nosso coração seja aberto para praticar aquilo que nossa mente compreendeu. Muitas pessoas conhecem, sabem o que é certo, sabem o que é errado, mas não praticam porque aquela palavra, aquele ensino, não tocou no seu coração. Eu aconselho esse primeiro grupo de pessoas a abrir a sua mente, a deixar as aflições, as lutas, a correria do dia a dia. Tem pessoas que estão trabalhando muito, estão estudando, estão cheias de ocupações, o dinheiro nos atrapalha, tem muitas coisas que nos atrapalham. Por meio da oração, aconselho que você abra o seu coração para toda a mensagem que Jesus tem capacitado esses homens para transmitir ao seu coração. Porque, do contrário, você não vai ter essa vida abundante, essa vida poderosa em meio a essas dificuldades. O segundo conselho são para aquelas pessoas que tiveram uma simples vida, mas que não acreditam no seu próprio potencial. Eu diria para essas pessoas: acredite no seu potencial, porque o seu futuro não depende das suas circunstâncias, o seu futuro não depende das coisas, o seu futuro depende de Deus. Tenha coragem para colocar em prática aquilo que Jesus Cristo te deu até o momento. Tenha coragem para colocar em prática os dons e os talentos que Deus te deu. Não tema os cargos das pessoas, não tema os seus amigos do passado que te viram errar, não tema nem a sua família, que muitas pessoas se sentem desconfortadas em meio à família porque a família não acredita no potencial das pessoas. Então não se sinta preso, não se sinta com medo, mas dê um passo, tenha coragem. Esses são os meus dois conselhos nesse dia. Porque do contrário, vamos falar da palavra do Senhor,
e você não vai absorver, não vai tomar posse e não vai ter uma vida abundante. Eu quero orar para você, orar para a sua família, orar para que Deus possa te abençoar e mudar a sua mente, abrir o seu coração. Ou se você que é simples e não acredita nos seus talentos, que esta oração possa te ajudar a acreditar, a ter coragem e a avançar. Jesus, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado, ó Pai, pelo teu poder, pela tua unção, pela manifestação da tua glória, Pai. Da mesma forma que o Senhor ministrou, ó Pai, a respeito do reino, a respeito, ó Pai, das boas novas. Ó Deus, eu ministro ao coração daqueles que estão me assistindo. Eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor possa abençoar cada um deles. Te peço que o Senhor possa abrir a sua mente, o coração, para não somente ser ouvintes da palavra, mas também praticantes. Ó Deus, que o inimigo e que essas aflições, que essas nossas ocupações não nos impeça, ó Pai, de deliciarmos, ó Pai, com a verdade que é o Senhor. Ó Pai, se existem dentre essas pessoas que estão me assistindo, ó Pai, vidas que não acreditam nelas mesmas, que têm talentos, ó Pai, porque o Senhor as deu, eu acredito que o Senhor as deu talento, as deu dom, carisma, que o Senhor possa dar a elas, ó Pai, a coragem para agir, a coragem para praticar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida e que te dê livramento